Quando as células são expostas a um agente agressor, o seu destino vai depender de quais estruturas celulares foram prejudicadas, do tipo celular, do estado fisiológico das células e do tipo e intensidade da agressão. Portanto, durante a exposição a uma agressão, as células podem se adaptar, sofrer uma degeneração, ambos os processos descritos no vídeo de adaptação e degeneração celular do canal, ou sofrer uma morte, um processo irreversível. Dentre os tipos de morte celular, vamos falar um pouco sobre a apoptose e a necrose. No vídeo de hoje, vamos falar especificamente sobre a apoptose, sobre o que é, quais suas causas e mecanismos. Então vem com a gente para compreender melhor sobre a apoptose. O que é a apoptose? A apoptose é uma morte celular fisiológica necessária para eliminar células velhas, defeituosas, mutadas e infectadas por vírus, por exemplo. Mas quando essa morte ocorre em excesso, ou reduz e deixa de acontecer, favorece algumas doenças, tais como câncer, doenças neurodegenerativas e autoimunes, que veremos mais à frente. A morte das células por apoptose é induzida por um programa de suicídio celular altamente regulado, no qual as células destinadas a morrer ativam uma cascata de proteínas e enzimas que degradam seu próprio DNA, as proteínas de seus núcleos e citoplasma. As células apoptóticas se fragmentam em pequenos pedaços, chamados de corpos apoptóticos, que possuem porções do citoplasma e núcleo. As membranas plasmáticas da célula apoptótica e seus corpos apoptóticos permanecem intactos, mas sua estrutura sofre uma alteração na translocação de fosfatidilcerina, que fica na membrana interna da membrana plasmática, mas passa para a porção externa. E essa fosfatidilcerina exposta torna a célula um alvo atraente para as células de defesa especializadas do nosso corpo, os fagócitos, que fagocitam esses corpos apoptóticos. As células mortas e seus fragmentos são rapidamente devorados por esses fagócitos, antes mesmo de seus conteúdos extravasarem. Assim, a morte celular pela via apoptótica consegue passar de fininho pelo nosso sistema imune, não chamando muita atenção, e, portanto, ela não inicia uma resposta inflamatória em nosso corpo, e não causa dor. Nesse momento no seu corpo, algumas células velhas estão sendo eliminadas pela apoptose e você nem está sabendo. Causas da apoptose. A apoptose ocorre de forma fisiológica durante o desenvolvimento embrionário e ao longo de toda a nossa vida, e é destinada a eliminar células envelhecidas ou potencialmente perigosas e indesejáveis. Mas também pode ser um evento patológico, quando as células doentes são lesadas de modo irreparável e são eliminadas. Por esse motivo, podemos dividir as causas da apoptose em situações fisiológicas e em condições patológicas. A apoptose em situações fisiológicas é um processo comum que funciona para eliminar as células que não são mais necessárias e para manter nos tecidos um número constante de várias populações celulares, exercendo um papel oposto da mitose para a homeostase no tamanho dos tecidos. Sendo assim, é importante que algumas células de nosso corpo possam morrer, não aleatoriamente, mas de forma cuidadosamente controlada. Vamos dar alguns exemplos para isso ficar mais claro. A apoptose ocorre de maneira orquestrada e necessária durante o desenvolvimento embrionário, desde a implantação, organogênese, involução do desenvolvimento e metamorfose. O termo morte celular programada foi criado originalmente para denotar a morte de tipos celulares específicos, em tempos definidos, durante o desenvolvimento de um organismo. Você, por exemplo, já se perguntou como seus dedos foram formados? Nossa mão começa como um bloco de tecido mais ou menos quadrado, que ao longo do desenvolvimento do embrião vai sendo moldado pela apoptose que ocorre nas membranas entre os nossos dedos. Quando ela não ocorre como deveria, resulta em dedos grudados, conhecido como sindactilia. A apoptose também tem efeito na involução de tecidos hormônios dependentes sob privação de hormônio, tal como as células endometriais que são eliminadas da camada funcional endometrial durante as fases secretora e menstrual do ciclo, a atresia folicular durante a menopausa, a regressão da mama lactante após o desmame e a atrofia prostática após castração. Algumas células do nosso corpo, durante sua maturação, possuem algum erro em sua fabricação, principalmente aquelas populações proliferativas, e precisam ser eliminadas. Esse é o caso dos linfócitos imaturos na medula óssea e no timo, que não expressam os receptores antigênicos utilizáveis. Alguns linfócitos ainda podem ser autorreativos e potencialmente nocivos para o nosso corpo, mesmo antes de completarem sua maturação. E para impedir que reações contra os tecidos da própria pessoa aconteçam, e assim favoreça as doenças autoimunes,
é importante que ocorra a apoptose dessas células. Por fim, a apoptose também pode ocorrer naquelas células que já desempenharam sua função e são privadas dos sinais de sobrevivência necessários como fatores de crescimento. Esse é o caso de neutrófilos na resposta inflamatória aguda e linfócitos ao término da resposta imune. Já quando a apoptose elimina células que foram lesadas de modo irreparável, sem produzir reação do hospedeiro, temos a apoptose em condição patológica. Assim também quando há um desbalanço na taxa de apoptose no tecido, ocorrendo acima do necessário, reduzindo a quantidade normal de células do tecido, ou quando a apoptose ocorre abaixo do esperado, aumentando a quantidade normal de células do tecido. Quando ocorre uma lesão no DNA, como pela radiação, drogas citotóxicas anticâncer e hipóxia, os mecanismos de reparo celular não conseguem corrigir a lesão. A célula dispara mecanismos intrínsecos que induzem a apoptose. Nessas situações, a eliminação da célula pode ser a melhor alternativa, evitando os riscos que uma célula com DNA mutado pode levar, como a iniciação tumoral que pode progredir para o câncer. É importante ressaltar que esses estímulos nocivos que causam insulto celular leve desencadeiam a apoptose, mas doses maiores do mesmo estímulo resultam em morte celular por necrose, assunto do nosso próximo vídeo. Uma outra situação em que a apoptose atua é quando ocorre o acúmulo de proteínas anormalmente dobradas. As proteínas impropriamente dobradas podem surgir de mutações gênicas, e seu acúmulo no retículo endoplasmático leva a uma condição conhecida como estresse do RE, que culmina em morte por apoptose das células. A apoptose, nesse caso, foi considerada como base de várias doenças degenerativas do sistema nervoso central e de outros órgãos. Já as células infectadas, sobretudo por vírus, são necessariamente eliminadas por apoptose induzidas pelos linfócitos T citotóxicos. Teremos muito para contar aqui sobre como alguns vírus usam a apoptose em seu benefício evolutivo, mas é importante saber que, como os corpos apoptóticos serão fagocitados por macrófagos, as partículas virais presentes nos corpos apoptóticos fagocitados pelos fagócitos podem ser facilmente disseminadas para outras partes do corpo. Por fim, a apoptose participa do processo da atrofia patológica do parênquima de órgãos após a obstrução de ducto, como ocorre no pâncreas, na parótida e no rim. Com isso, vimos que a apoptose é importante em uma série de processos fisiológicos e também patológicos. Mas o que faz com que as células se tornem células apoptóticas? Para responder isso, precisamos entender as alterações bioquímicas e a morfologia das células em apoptose. As células apoptóticas geralmente ativam vários membros de uma família de cisteína proteases denominadas caspases. Sendo assim, a presença das caspases ativas, ou seja, clivadas, constitui um marcador para as células que estão sofrendo apoptose. A família caspase, que possui vários membros, pode ser funcionalmente dividida em dois grupos, desencadeadoras e executoras da apoptose, dependendo da ordem na qual são ativadas durante a apoptose. As caspases desencadeadoras incluem caspase 8 e caspase 9. Já as caspase 3 e caspase 6 agem como executoras. As células apoptóticas também exibem um padrão típico de fragmentação do DNA em fragmentos de 50 e 300 kilobases, conhecido como padrão em escada. Subsequentemente, há clivagem do DNA por endonucleases dependentes de cálcio e magnésio em fragmentos que são múltiplos de 180 e 200 pares de base. Além disso, a membrana plasmática das células apoptóticas se altera em vias que promovem o reconhecimento de células mortas pelos fagócitos. Uma dessas alterações é o movimento de alguns fosfolipídios, do folheto interno para o folheto externo da membrana, onde são reconhecidos por um número de receptores nos fagócitos. Visualmente, uma célula que sofre apoptose também é distinguível das outras. Na apoptose, ocorre a retração celular, ou seja, as células são menores em tamanho, o citoplasma é mais denso e as organelas são mais compactadas. A característica mais marcante da apoptose é a condensação da cromatina que se agrega perifericamente sob a membrana nuclear, em massas densas de várias formas e tamanhos, que vemos no exame histológico como massas ovais ou redondas de citoplasma intensamente eosinofílico com fragmentos de cromatina nuclear densa. Inicialmente, a célula apoptótica mostra bolhas superficiais extensas, que em seguida se desprendem formando os corpos apoptóticos envoltos por membrana com ou sem fragmentos nucleares. O gatilho, o início da apoptose, ocorre por sinais originados de duas vias distintas, a via intrínseca e a via extrínseca.
As duas vias convergem para a ativação das caspases, que são os mediadores reais da morte celular. Na via intrínseca, também conhecida como via mitocondrial, ocorre um aumento da permeabilidade mitocondrial e liberação das moléculas pró-apoptóticas, isto é, indutoras da morte celular, dentro do citoplasma. As mitocôndrias são organelas importantes por conterem proteínas como o citocromo C, essenciais para a vida, mas algumas dessas proteínas, quando liberadas para o citoplasma, iniciam a cascata da apoptose. A liberação dessas proteínas mitocondriais é controlada de maneira muito fina pela família de proteínas BCL. Quando a célula passa por algum daqueles fatores que apontamos anteriormente, como a lesão do DNA ou proteínas anormalmente dobradas, sensores de lesão como as proteínas BIM, BID e BET são ativadas. Os sensores, por sua vez, ativam dois efetores críticos pró-apoptóticos, BEX e BAC, que formam oligômeros que se inserem na membrana mitocondrial e criam canais permitindo que as proteínas da membrana mitocondrial interna extravasem para o citoplasma. O resultado é a liberação para o citoplasma de várias proteínas mitocondriais, como o citocromo C, que podem ativar a cascata de caspases e levar à apoptose. Já a via extrínseca, também conhecida como via do receptor de morte, é iniciada pelo envolvimento dos receptores de morte presentes na membrana plasmática em uma variedade de células, que são essenciais para a entrega dos sinais apoptóticos. Vamos usar um desses receptores de morte, chamado FAS, para exemplificar o mecanismo. O ligante para FAS é chamado de FAS-ligante, que é expressado nas células T que reconhecem antígenos próprios dos linfócitos T citotóxicos. Quando o FAS-ligante se liga ao FAS, 3 ou mais moléculas de FAS se reúnem e seus domínios de morte citoplasmáticos formam um sítio de ligação para uma proteína adaptadora que também contém um domínio de morte e é denominada FADD. A FADD, por sua vez, se liga a uma forma inativa da procaspase 8. Múltiplas moléculas de procaspase 8 são então trazidas para a proximidade e se clivam entre si para gerar a caspase 8 ativa. A enzima inicia a cascata de ativação das caspases através de clivagem, ativando desse modo outras caspases. Ambas as vias de iniciação da apoptose convergem para uma cascata de ativação de caspases que modulam a fase final da apoptose. Depois que uma caspase desencadeante é clivada para gerar sua forma ativa, o programa enzimático de morte é posto em movimento por ativação rápida e sequencial das caspases executoras. As caspases executoras, como a caspase 7 e 3, atuam em muitos componentes celulares. Por exemplo, uma vez ativadas, essas caspases ativam uma DNase, que induz a clivagem típica do DNA naqueles fragmentos descritos anteriormente. As caspases também degradam os componentes estruturais da matriz nuclear, promovendo a fragmentação do núcleo. Apesar disso, algumas etapas da apoptose ainda não estão completamente esclarecidas. Após a formação dos corpos apoptóticos, as células apresentam em sua membrana um padrão diferente de fosfolipídios para serem reconhecidos por vários dos receptores de macrófagos. Além disso, as células que estão morrendo por apoptose secretam solúveis que recrutam os fagócitos, como a trombospondina. Esse processo de fagocitose das células apoptóticas é tão eficiente que as células mortas desaparecem dentro de minutos, sem deixar traços, e a inflamação é ausente mesmo na fase extensa da apoptose. E desse modo, chega ao fim a vida de uma célula apoptótica, de modo silencioso, para que nosso corpo não se comova e cause problemas maiores. Finalizamos por aqui, pessoal. Deixe seu comentário ou sua dúvida. Curta e compartilhe com outros colegas. Esse conteúdo foi feito para vocês. Obrigado e até a próxima!